Olá pessoal, eu queria falar aqui para vocês sobre o grande diferencial da escola particular em relação à escola pública, tá? Então, vamos tentar ver aqui qual é a grande vantagem da escola particular em relação à escola pública, tá? Então, o que eu quero falar aqui não é uma questão de ser de esquerda ou ser de direita, ou tratar uma determinada população com preconceito, né? É uma questão de como a realidade vai se desenrolando, né? Você vai notar que o grande diferencial, a grande diferença entre a escola particular e a escola pública, né? O que é mais diferente, tem muitas outras coisas que são diferentes, mas o que é mais diferente é o próprio aluno, né? O aluno da escola pública é diferente do aluno da escola particular, tá? Então, a condição de vida do aluno da escola pública é muito diferente da condição de vida do aluno da escola particular. Então, essas condições de vida, né, fazem com que as pessoas se tornem diferentes, né? Os amigos dessas pessoas são diferentes, né? Os locais que essas pessoas frequentam são diferentes, né? As dificuldades que essas pessoas enfrentam são diferentes, tá? Então, não é uma questão de ter preconceito, falar, você está sendo preconceituoso com aluno de escola pública, né? Não é isso. A questão é que o aluno da escola pública, ele tem uma condição de vida que é diferente do aluno de escola particular, né? Então você vai colocar, você vai medir, né? Vai medir o conhecimento do aluno de escola pública e o aluno de escola particular, né? E aí você vai querer comparar os dois, né? O aluno de escola pública, você mede o conhecimento dele. E aí você compara com o conhecimento do aluno de escola particular. Aí o que você nota? Geralmente, né, em 90% dos casos, você vai notar que o conhecimento do aluno de escola particular é maior que o conhecimento do aluno de escola pública, né? Ah, mas tem um cara lá que ele é não sei o que, ele fez não sei o que e ele estudou em escola pública. Tem casos, claro. Só que eu estou falando de 90%, 80%, tá? Em que o conhecimento do aluno de escola particular vai ser maior que o conhecimento do aluno de escola pública, tá? Então é isso aí que leva as pessoas a falarem que a escola particular é melhor que a escola pública, tá? Então as pessoas afirmam: a escola particular é melhor que a escola pública, né?
Mas por que as pessoas falam isso? Porque elas comparam o conhecimento de um aluno de escola particular com o conhecimento de um aluno de escola pública. Elas comparam o emprego que depois esse aluno de escola particular vai conseguir e o emprego que depois esse aluno de escola pública vai conseguir. Elas comparam o vestibular que esse aluno de escola particular muitas vezes vai conseguir passar e o vestibular, esse mesmo vestibular que o aluno de escola pública muitas vezes não consegue passar, tá? Eu não estou dizendo sempre, eu estou dizendo muitas vezes, tá? Claro que há exceções, mas essa comparação é que leva as pessoas a dizerem: ah, a escola particular é melhor que a escola pública, tá? Mas será que é mesmo? Eu até concordo que a escola particular é melhor que a escola pública. Só que a escola particular, ela tem o aluno de escola particular, não é? Ela não tem o mesmo aluno da escola pública, né? Ela tem um aluno que tem os pais que têm condição de pagar a mensalidade, que tem condição de comprar um livro de R$ 200, que tem condição de pagar o uniforme, né? Na escola pública, o uniforme é cedido pelo Estado, pelo município. O livro é cedido pelo Estado, pelo município, né? Na escola pública, se você pedir para o aluno comprar um livro de R$ 10, vai ter meia dúzia lá que vai comprar e o resto não vai comprar, entendeu? Pode ser qualquer valor de livro, não vão ser todos os alunos que vão ter o livro, tá? Já na escola particular, todos os alunos têm aquele livro, todos os alunos têm o uniforme, né? Então, claro que na escola particular tem alguns alunos que são um pouco mais pobres e alguns que são um pouco mais ricos, né? Mas não é uma diferença tão grande assim que um não possa comprar um livro de R$ 200 e o outro possa. Ali todos podem comprar o livro de R$ 200, né? Claro que alguns ali a família vai passar um pouco mais apertado, tal, mas não vai deixar de comprar o livro de R$ 200, né? Então isso aí vai acabar fazendo diferença no conhecimento, né? Sem contar, como eu já falei, toda a vida desse aluno de escola particular é muito diferente da vida desse aluno de escola pública, né? O acesso às coisas que esse aluno de escola particular tem e que muitas vezes o aluno de escola pública não tem, né? Então, a comparação não é somente entre comparar a qualidade da escola pública com a qualidade da escola particular, mas também comparar a vida do aluno de escola particular com a vida do aluno de escola pública, tá? Então não vamos falar só da escola particular, né? Versus a escola pública, né? Você não pode ficar só nessa comparação de comparar a escola particular com a escola pública, né? O aluno de escola particular é melhor porque a escola particular é melhor. Não, o aluno de escola particular ele já chega com uma condição que é muito diferente do aluno
da escola pública que chega, tá? Então vamos supor lá, o aluno entra na escola com 6 anos, tá? Na escola pública, ele entra numa condição que é muito diferente daquele aluno que entra com 6 anos na escola particular, tá? Então a coisa já começa da casa do aluno, da condição de vida do aluno. A coisa não começa na escola, tá? Claro que são diferentes, né? Claro que a escola particular tende a ser melhor que a escola pública, mas não é uma diferença tão grande assim, né? De escola para escola, né? Outra coisa que vão comparar, vão falar que o professor da escola pública é pior que o professor da escola particular. Tá? Então não é uma diferença tão gritante assim, tão grande, né? Claro que o professor de escola particular ele tende a ter um ambiente de trabalho mais tranquilo, então ele tende a ser também uma pessoa mais tranquila, né? Uma pessoa mais atenciosa, uma pessoa não tão estressada, uma pessoa mais educada, mais calma, né? Não estou dizendo que o professor de escola pública não seja, né? Mas existe quando a pessoa tem um ambiente de trabalho mais tranquilo, né? Mais calmo. A pessoa também é mais calma, é mais tranquila, né? Tem mais tempo para trabalhar mesmo, né? Para fazer o trabalho, em vez de ficar perdendo tempo com indisciplina, né? Em vez de ficar perdendo tempo com um aluno que não tem uma caneta, um aluno que de repente tem algum problema que enfrenta em casa e que o outro aluno de escola particular já não enfrenta, né? Então, a diferença não é tão grande entre professor de escola pública e professor de escola particular. Até porque a faixa salarial é praticamente a mesma, né? Salarial é praticamente a mesma, né? Então, se a faixa salarial é praticamente a mesma, né? Diferença pequena, às vezes o professor de escola pública recebe até mais que o professor de escola particular, em alguns casos, né? Se a faixa salarial é praticamente a mesma, a tendência é ter um profissional com praticamente o mesmo perfil, né? O que poderia diferenciar um profissional do outro seria uma faixa salarial de um ser muito baixa e a outra ser muito elevada. Aí você poderia ter um profissional muito diferente, né? Mas como a faixa salarial é praticamente a mesma, né? Acaba tendo aquele profissional mais ou menos naquele perfil médio, né? E muitas vezes também o próprio professor que dá aula, que leciona na escola pública, ele também leciona na escola particular, né? Não sempre, é claro, não é a maioria, mas existem alguns casos, né? Existe um bom número de professores que trabalham tanto na escola pública quanto na escola particular, né? Então, às vezes, esse mesmo professor, né, lá da escola particular é o mesmo professor da escola pública, né? Então, a grande diferença não está aqui, ó, no professor, né? É claro, como eu falei, o professor
se ele tiver um ambiente de trabalho tranquilo, ele tende a ser mais tranquilo. Se ele tem um ambiente de trabalho mais conturbado, ele tende a ser aquele professor um pouco mais estressado, tá? Mas isso também não é uma regra, né? É apenas é algo que pode acontecer, tá? E que geralmente acontece, tende a acontecer, tá? Então, a questão não é comparar tanto escola particular com escola pública e nem tanto comparar professor de escola particular com professor de escola pública, tá? A diferença não está aqui, ó, não está na própria escola e no próprio professor. Claro, como eu disse, existem diferenças, né? Aqui, por exemplo, na escola particular, você pode ter um laboratório que os alunos vão toda semana, né? Você pode ter excursões para museus, exposições, feiras, que pode ser que o aluno de escola pública não tenha esse acesso, né? Próprio material didático, como eu já falei, né? O ambiente da sala pode ser diferente, né? Claro que existe diferença, mas não é algo tão importante que vá fazer com que exista um ganho enorme de conhecimento, tá? O que acontece na realidade é que esse aluno aqui da escola pública, ele não parte da mesma condição que o aluno da escola particular parte, tá? Então, é mais ou menos como se esse aluno aqui da escola pública, o pai dele dá R$ 1 para ele, e esse aluno aqui da escola particular, o pai dele dá R$ 10.000 para ele, tá? Então, aí você fala, o aluno da escola particular, ele consegue poupar mais dinheiro, né? Ele chega mais rico quando ele vai fazer o vestibular, ele já está com 100 mil, né? Enquanto que o aluno da escola particular tem R$ 10. Se você for ver, o aluno, ambos multiplicaram por 10 aquela quantia inicial, tá? Ambos multiplicaram por 10. Esse aqui partiu do 1, multiplicado por 10, ele conseguiu economizar 10, né? Só que esse aqui, ele não partiu do 1, ele partiu do 10.000. Então, 10.000 vezes 10, ele chega com 100.000. Aí sim, ó, olha a diferença gritante aqui, ó. Um chega com R$ 100.000 e o outro chega com R$ 10. Mas é lógico, o primeiro aqui ele partiu do R$ 1. O segundo aqui ele partiu do R$ 10.000. Entendeu? Então, o que eu queria passar para vocês é que onde está realmente a grande diferença? Onde está realmente a grande diferença de escola particular e escola pública? Não está na escola em si, não está no professor em si. Claro que é diferente, tá? Mas a grande diferença, a gritante diferença, a diferença que ninguém pode negar é esse ponto de partida do aluno de escola pública e o aluno de escola particular. Mas teve lá o jogador de escola particular, de escola pública, que ele
ele sempre estudou em escola pública, hoje ele é milionário, não sei o que. Claro, ele tinha uma habilidade que levou ele a ter um emprego muito rentável, né? E por ele também ser um ótimo profissional naquele emprego, realmente conseguiu ter uma renda, mesmo partindo da escola pública, tá? Só que nesse caso é 1 em 1000, né? É 1 em 500, é 1 em 200, né? Então, quando isso acontece, para a estatística, isso aí não é relevante, né? Um caso em 1000, a cada 1000 alunos que da escola pública, consegue fugir à regra, então esse ele praticamente é irrelevante, a regra permanece, né? O que é mais importante são os outros 999. Esse ele, ele não faz diferença estatística, né? Para uma comparação, tá? Para a realidade, tá? Esse aluno da escola pública que chegou a ser milionário, ele não mudou a realidade do país, né? Precisaria desses 1000, pelo menos uns 100 virassem milionários para começar a caminhar o país, né? Agora 1 em 1000 não muda nada, tá? Então é disso que eu estou falando. Qual é a grande vantagem, qual é o grande diferencial da escola particular em relação à escola pública? É o próprio aluno, tá? É o ponto de partida do aluno. Eu não estou querendo ser preconceituoso e falar que o aluno da escola particular é melhor que o aluno da escola pública. Não estou falando isso. Estou falando que a condição de vida do aluno de escola particular é muito melhor que a condição de vida do aluno de escola pública, tá? Então, claro, 10 anos, 15 anos de estudo, né? 15 anos vivendo ali naquela condição desfavorável e 15 anos vivendo ali naquela condição favorável, né? Aí chega ali no vestibular, lógico, é uma disputa totalmente injusta, né? Não tem nem como o aluno de escola pública disputar com um aluno de escola particular, né? Então aí vem de novo aquele caso. Ah, mas tem um aluno lá que ele estudou em escola pública a vida inteira, ele conseguiu passar na USP, ele se formou em não sei o que. Sim, claro que existem pessoas, tá? Só que tenta ver, mesmo estando dentro da USP, tenta ver qual curso que esse aluno aqui da escola pública conseguiu passar, tá? E qual curso que esse aluno aqui da escola particular conseguiu passar, tá? Depois, mesmo estudando na USP, tenta ver qual foi o salário que esse aluno aqui da escola pública conseguiu, né? Ele tem hoje como renda, e qual é o salário desse aluno aqui da escola particular tem hoje como renda, tá? Então, uma outra ilusão que tem as pessoas falam, ah, mas ele estudou na USP. Só que dentro da USP existe muita diferença de curso para curso, tá? Tem cursos que são frequentados pela classe A, né? Tem cursos que são frequentados pela classe média alta, e tem cursos mais de classe média baixa, até alguns alunos de classe baixa, tá?
Mas aqueles cursos mesmo que vão ter os grandes salários, eles são frequentados pelos alunos da classe alta, tá? Ou pelo menos de classe média alta, tá? Claro que essa regra tem um ou outro que consegue superar essa regra, mas a quantidade que consegue superar é tão pequena que estatisticamente é irrelevante, tá? Então, a grande diferença não está na escola, está no aluno, tá? Está na condição de vida do aluno, né? A própria USP, né? Os alunos da USP, eles já têm uma condição de vida melhor, né, que um aluno, por exemplo, da Uninove, um aluno, por exemplo, da Unip, né? Então, claro que tem gente pobre na USP, né? Mas é aquele cara que ralou muito, que de repente até pagou alguns cursos aí com muito esforço e tal, teve uma ajudinha dos pais aí, né? Ou mesmo aquele que não teve ajuda nenhuma e só com o esforço dele ele conseguiu. Só que o curso que ele consegue não é aquele curso mais concorrido, tá? Consegue um curso geralmente menos concorrido, e que esses cursos menos concorridos depois no mercado de trabalho eles vão oferecer também salários mais baixos e condições de trabalho piores, tá? Então é isso que eu gostaria de falar para vocês, tá? Queria deixar bem claro que não é uma questão de ter um preconceito, né, em relação a pessoas mais pobres ou pessoas com condições de vidas mais humildes. Não é essa a questão. A questão é que é injusto, né? É injusto você comparar uma pessoa que tem uma condição de vida classe A com um aluno de condição, com a outra pessoa que tem uma condição de vida classe C, classe D, classe E, classe F, né? Não dá para comparar, tá? Claro que esse aqui da classe A ele tem muito mais vantagem, ele vai ter muito mais chance de alcançar, tá? Não é só a escola que ele frequentou que fez com que ele se tornasse aquilo que ele se tornou. Ele já partiu do alto, né? E aí ele foi um pouco mais alto. Agora esse aqui ele não partiu do alto, ele partiu de baixo. Se ele conseguir chegar ao alto, vai ser um número muito pequeno de pessoas que conseguem chegar ao alto, tá? Então, é isso que eu queria dizer a vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.